Ora bem, nós temos hoje o último depoimento, nesta série de 3 convidados que nos vêm falar sobre a sua vida, a sua atividade empresarial, empreendedora, de gestão e de vida mesmo, em geral. E hoje temos connosco a doutora Luísa Amorim, e eu estávamos aqui a falar antes, porque eu creio que foi o pai, o Sr. Américo Amorim, que inaugurou esta série de depoimentos aí há 25 anos, ou coisa assim. Portanto, nenhum de vocês era nascido. E estava a falar de algumas coisas que eu, na altura, que eu creio que surpreendeu toda a gente, que era o entusiasmo com que ele falava. Na altura ele teria 60 e qualquer coisa anos, e falava das plantações dos sobreiros que estava a fazer, e a pergunta que alguns fizeram, mas isto quanto tempo é que vai demorar a produzir? Ele disse, 30 anos e tal. Eu já cá não estou, e portanto ele falava daquilo assim com uma vontade, mas isto é muito importante que se faça, e pronto, e tinha uma perspectiva muito, como se costuma dizer, avant la lettre, antes do tempo, não é? Sobre algumas destas questões climáticas, sustentabilidade, e por aí fora. Foi um depoimento muito interessante, porque ele mudou, estava a pensar fazer uma coisa muito mais institucional, falar sobre o grupo, e eu sugeri-lhe que ele falasse mais dele, da história, da família, e foi o que ele fez. Isso era também, contava eu, que era nos tempos históricos, porque essas sessões eram feitas fora das aulas, à noite, e as pessoas enchiam aquele auditório Carvalho Guerra, porque era aberto ao público, e estavam lá, aí 200 pessoas, e estivemos lá, aí, desde as 9 até às 11 e muito, com intervenções de pessoas muito curiosas e por aí fora. Hoje, o que aqui nos traz, portanto, eu não vou antecipar-me ao que a nossa convidada vai falar, mas é um caso também muito interessante, que é de alguém dentro dessa família que fez o seu caminho. E fez o seu caminho, eu acho que tem uma certa coerência, vocês vão espero que percebam, porque é um caminho, como será mostrado, que começa de alguém que faz a sua formação, mas depois começa de baixo para cima e vai encontrando ali o seu espaço, e o espaço que se vai encontrando também é muito moldado pela experiência de vida que se vai tendo e, sobretudo, dos contextos diferentes em que se vive. Portanto, nós estamos com muita curiosidade para ouvir. Muito obrigado. Eu sei que hoje acabou por ser um dia complicado para estar aqui connosco. A doutora Luísa Amorim não está num encontro importante do grupo, que se juntará mais tarde, mas, e até por isso, um agradecimento especial, mas como ela dizia, quando nós assumimos compromissos, compromissos são definitivos, não há nada que os faça mudar. E, portanto, reiteradamente, um agradecimento e vamos certamente ouvi-la com muita atenção. Muito obrigado, Luísa. Muito obrigada pelo convite e bom dia a todos. É um prazer estar aqui, gosto imenso de ter assim falar com estudantes, falar com pessoas da vossa idade e partilhar. E antes de começar, iria só colocar 3 questões, vocês levantam só a mão. Quem é que tem vontade, ou quem é que se revê a ser empreendedor, a fazer um negócio aqui? Ok. Quem é que quer ir para o estrangeiro? Okay. E quem é que pretende trabalhar com alguém da família? Okay. Muito pouquinhos. Ok. Portanto, o meu nome, como já sabem, é Luísa Amorim, tenho 50 anos. Toda a minha vida fiz carreira basicamente dentro do seio familiar, dentro do Grupo Amorim. Tenho 2 filhas, a Luísa e a Inês, 17 e 15 anos. Sou casada com o Francisco, vivo no Porto, nasci no Porto e muitos anos vivi entre Espinho e Granja. Também vivi temporariamente no estrangeiro, acho que é uma ótima experiência e um dos meus hobbies preferidos realmente é viajar e conhecer o mundo desde pequena, desde os 6 anos de idade que viajo pelo mundo todo. Tento trazer aqui a minha experiência de vida, como o doutor disse, no fundo foi feito e é feito dentro da família, abriu toda uma área nova área de negócios, porque há coisas que me revejo e há temáticas que não me revejo tanto,
E acho que o mais importante na vida é nós fazermos o que gostamos. E isso temos que ter. É uma das mensagens que eu vou deixar aqui hoje. Acho que temos que, ao longo da vida, temos que nos conhecer a nós próprios. Sabemos o que realmente queremos e aquilo que são as nossas forças, porque não há ninguém igual a ninguém. Um tem um perfil tal, outro vai ter outro perfil tal e todos em conjunto é que vamos fazer melhor. E nós temos que reconhecer as nossas forças para aprimorarmos as nossas forças enquanto indivíduo e conhecer as nossas fraquezas também para conseguirmos, junto de outros colaboradores e junto de outros colegas, fazer equipe. Então, eu acho que isso é uma atitude bastante inteligente e quando nós gostamos do que estamos a fazer, o trabalho flui. Quando não gostamos do que estamos a fazer, é uma chatice, porque nós passamos muito mais horas a trabalhar do que a viver de uma forma cordial, com a família, com os amigos. O resto do tempo estamos a dormir. E há bocado até falava aqui que ontem estava a ver uma palestra ali na Fundação Cupertino, que era o Dr. Paulo Portas, que falava que os brasileiros passam 4 horas nas redes sociais. Imaginemos se passam 4 horas nas redes sociais, não sei se é no tempo, se calhar também é no tempo de trabalho, e que os portugueses caminham para as 3 horas, mas que os japoneses não chegam a 1 hora de redes sociais. E que isso que realmente leva-nos a uma realidade que não é a realidade, focamos demasiadamente aquilo que vemos, aquilo que ouvimos, aquilo que achamos que é, e deixamos de pensar aquilo que é o mundo. Portanto, acabamos de ter uma informação e uma comunicação muito global, mas completamente distorcida, e nós, enquanto seres humanos, também esquecemos que somos muito mais felizes e muito mais maiores enquanto nos relacionamos e partilhamos. Ok. Eu fui bastante teimosa no curso em que escolhi. Os meus pais queriam que eu viesse estudar gestão aqui para a Católica e infelizmente não vim. Fiz um grande erro que depois fui fazendo gestão ao longo da minha vida, porque não me revia, como se calhar as minhas filhas também não se revêem, naquela que é a teoria da gestão. Vou passar muito tempo à secretária. Quando a pessoa tem 17, 18 anos é assim, de uma forma simplista, e pensa, vou passar muito tempo à secretária, vou passar muito tempo em reuniões, que era a realidade que eu tinha em casa, era a realidade que eu achava que passava, e realmente hoje passo essa realidade com 50 anos, mas quando comecei a minha carreira não era assim. Portanto, na altura alguém me falou no curso de gestão hoteleira, não sei porquê, entusiasmei-me, simplesmente porque era um curso multifacetado. Portanto, eu acho que quem tira o curso de hotelaria, à partida, pelo menos quando vai para o mercado de trabalho, sabe fazer tudo. Tudo. Desde fazer uma carta, fazer um dossiê, estar numa reunião, como eu digo, a lavar pratos, a fazer limpeza e tudo. Eu cresci numa geração em que, completamente diferente da vossa, e em que foram passados alguns valores que se dizia assim, na vida nós temos que começar por baixo. Também acho que isso hoje é aplicável, porque sem esforço não se consegue nada. E a sorte milagrosa só é para alguns. Realmente, mesmo com esforço, nós temos que ter alguma sorte. Essa tem que haver. Mas eu acho que quando nós nos esforçamos, quando nos empenhamos, o trabalho e o sucesso acaba por, normalmente, acabar por acontecer. Este ditado do começar por baixo, aquilo que eles diziam realmente na altura é nós conseguirmos valorizar o trabalho de todos, e acho que cada vez mais em algum segmento isso é importante, porque nós, mesmo que estejamos em posições de liderança, nós vamos precisar de todos. Nós vamos precisar da empregada de limpeza, nós vamos precisar daquela senhora que faz o escritório, vamos precisar de todas as pessoas, porque sem as pessoas de base, nós não vamos a lado nenhum. E estávamos também ontem a falar nisso, que sem os estrangeiros hoje em dia em Portugal, nós não conseguimos equilibrar o país, quer do ponto de vista de força de trabalho, quer do ponto de vista empresarial, quer do ponto de vista de consumo e de natalidade, porque se os portugueses têm cada vez menos filhos e cada vez vão mais para os estrangeiros, tem que ser compensado por gente nova, que é o que está a acontecer. Portanto, isto é sim, portanto, as pirâmides empresariais não são achatadas de todo, e não há nada achatado na vida, e portanto, todos temos que fazer inclusão para aquelas pessoas que têm um cargo abaixo de nós, mas nós também temos que nos incluir nessa equipa, porque hoje mais do que nunca as relações pessoais são fundamentais. Se não nos demos bem com as pessoas, não conseguimos nada da nossa equipa, porque as pessoas são nervosas, as pessoas o não têm sempre parado na boca e, portanto, é tudo não. E, portanto, a não e mal nós não conseguimos fazer nada. Portanto, se queremos levar uma empresa para a frente, temos que gerir muito bem as pessoas e ter tempo para dar uma palmadinha nas costas de vez em quando, tempo para falar, não é para mandar um e-mail, é para falar. Ok, portanto, eu formei-me aos 21 anos, acho que não é muito diferente hoje em dia, portanto, vocês também, a maior parte hoje em dia, o que é ótimo, têm todos 3 anos de estudo básico, portanto, na minha altura,
Infelizmente o curso de hotelaria nem era bacharel, portanto pela legislação tinha muitas aulas práticas. Depois tive que ir para o Estoril, para a Escola de Estoril, fazer mais 6 meses para ter o bacharel e depois ainda tive que fazer mais 1 ano e meio em marketing e gestão para ter a licenciatura. Portanto, era tudo assim um bocado compartimentado, mas foi bom esta experiência, sem dúvida, até porque tive a possibilidade de trabalhar e estudar ao mesmo tempo e ganhei outro tipo de experiência. Eu costumo dizer que esta coisa da universidade é mesmo um canudo e eu acho que a maior parte, na Inglaterra já é assim, a maior parte das pessoas que estudam não exerce aquilo que estudou e acho que também estive uma temporada no Conselho Geral da Nova. O curso é apenas uma parte da nossa vida profissional. É perfeitamente normal nós chegarmos a um ponto e dizermos assim, eu não me identifico com o meu curso. Okay? É uma base e acho que temos que interpretar e cada vez mais. O mundo é tão rápido, está sempre em mudança, nós temos que nos ir formando. Formando a ter empresas, formando a viajar, formando em partilha de conhecimento, formando em pequenos cursos, sejam eles 15 dias, sejam 3 meses. Também não estou ciente que às vezes estamos a estudar mais 1 ou 2 anos que seja o ideal. Ou de canudo. É bom, focamos mais um bocado, mas acho que se calhar hoje em dia o mundo é tão rápido e é tão... A mudança, quer dizer, 5 em 5 anos, há novas tendências que não se perde nada. E tem inclusive cursos pela internet das melhores universidades do mundo que hoje estão disponíveis. Portanto, não tenham receios, se não gostam de bom, se não se revêem, porque também acho que estamos cheios de oportunidades e podemos, ao longo do percurso da vida, mudarmos de profissão também. Eu estive um tempo, comecei pela hotelaria, num hotel na Figueira da Foz, que na altura no Grupo Amorim tínhamos uma parceria com o Grupo Accor, que se calhar muitos de vocês desconhecem, mas já vou logo falar das insígnias hoteleiras que eles têm, que é, por exemplo, o Ibis, o Hotel Ibis, o Hotel Novotel, o Hotel Sofitel, o Hotel Mercure, e na altura, nessa altura, tínhamos uma parceria, um franchise, que era 50-50, era a única realidade no mundo, este tipo de filosofia, quanto normalmente era sempre só o franchising, um fee de gestão, enquanto que a propriedade normalmente era sempre dos franceses. Aqui era uma parceria 50-50, tivemos imenso sucesso, a maior parte dos hotéis que vêm aqui em Portugal foi feito com a parceria da família Amorim e fui estrear e inaugurar uma marca nova que abriu pela primeira vez num hotel antigo da Figueira da Foz, que era o Grande Hotel da Figueira, e que a Figueira da Foz, se alguns conhecem, tem muito a ligação com Coimbra, com a cidade de Coimbra e muita ligação com o casino. Portanto, normalmente era antigamente uma cidade de veraneio, onde as pessoas iam passar férias durante 2 ou 3 meses e iam, pronto, entreter-se ao casino e por aí fora. Foi uma experiência, quero dizer, interessantíssima, mas pesada. Trabalhar num casino é assim uma realidade um bocadinho... Estive basicamente no controle de gestão, também acompanhei bastante a parte de entertainment e marketing, mas estava sozinha, estava desterrada, durante a semana não se passa nada e confesso que para mim foi um ambiente diferente. E, portanto, a partir daí, tive 1 ano e meio e eu resolvi, não, eu não quero ficar mais aqui, eu vou para os Estados Unidos estudar. Fui para a Califórnia, fui tirar 2 meses de... Ora bem, só um momentinho. De um curso de inglês em business, depois fui estudar mais 4 meses na Califórnia em marketing, na UCLA, portanto sempre nas UCs também. Depois fiz aqui cursos também de gestão pequenos na Porto Business School, que hoje antigamente era a EGP. Passei também alguns meses em consultadoria na Deloitte e fiz algo que foi muito interessante e me sinto claramente privilegiada e nesse aspecto acho que fui a única mulher do grupo que fiz isso e para além de mais 2 ou 3 primos meus, foi quase um batismo no Grupo Amorim. Estive 2 anos a viajar pelo Grupo Amorim inteiro. Nós temos uma série de empresas internacionais, temos uma série de empresas Sales Companies, que é? Sales Companies é uma empresa basicamente de distribuição que está perto dos mercados produtivos, nomeadamente das adegas, não é? E, portanto, nós daqui nas unidades produtivas em Portugal mandamos para lá as rolhas semi-acabadas e depois é feito o lote e é feita a marcação. Isto dá-nos um enorme conhecimento porque acaba por não haver uma empresa igual à outra, porque as equipas são completamente autónomas e completamente diferentes, a cultura do país é completamente diferente, o price point do país também é diferente, e depois também estive na área do flooring, portanto na parte dos pavimentos, que também foi muito interessante, porque uma loja, nós não temos aqui em Portugal, mas lá fora, sobretudo na Alemanha e na Europa Central, existe mesmo lojas de pavimentos. Portanto, é interessante percebermos, nós, família Amorim, somos um bocadinho
assim, cegos pela cortiça, porque esse é o nosso core business, é a nossa educação, a nossa cultura, mas há muito mais, há mármore, há madeira por aí fora. Eu adorei, diria que viajava muito, quantas vezes não acordava às 4 da manhã para às vezes às 7 da manhã estar noutro país, porque às vezes fazia 2 países na mesma semana e aproveitava os fins de semana para conhecer o mundo. Às vezes vinha cá a Portugal, outras vezes aproveitava. Também tinha amigos em grandes partes do mundo, hoje é ainda mais fácil viajar e muito mais barato, portanto foi uma ótima experiência para mim durante 2 anos. Aos 24, portanto, acabou a boa vida. O meu pai também disse, acabou, não te pago mais nada, agora estás por tua conta. Queres continuar no estrangeiro, continuas, não há cá mais apartamento, não há cá mais mesada, faz favor, anda para cá. Se calhar fez bem, porque realmente é assim, a vida no estrangeiro é ótima, viver à custa dos pais sabe super bem e realmente estar na boa vida melhor do que nunca. Vim para cá, confesso, com muita tristeza, porque não me apetecia, e estive talvez 1 ano e meio completamente desorientada, porque eu terminei o curso aos 21 anos, fui entanto para Lisboa, Estoril, depois fui para o mundo, não estava no Porto e os meus amigos estavam a acabar os cursos com 23, 24 anos, curso antigamente era de 5 anos. Aqui no Porto, aqui na Foz do Douro, como eu digo, os meus amigos iam à Praia da Luz, todos à mesma hora, tomar sempre o mesmo café, iam sempre os mesmos amigos e aquilo para mim não entrava na minha cabeça. Foi extremamente difícil. Tive que quase que refazer o meu leque de amigos, porque não me revia. E isto porquê? Porque os 3 ou 4 anos de viagem, o acesso à comunicação que eu tive, e pessoas muito mais velhas que eu, todas as culturas, me abriu completamente a cabeça e me transformou. E, portanto, não é que fossem boas ou más pessoas, mas as cabeças não estavam orientadas da mesma forma. O meu pai, na altura, tinha a filosofia que todos os sobrinhos e todas as pessoas da família deviam trabalhar na empresa familiar e que deviam trabalhar ao pé dele. Anda cá, ao pé de mim, que é comigo que tu aprendes. Tem razão, porque realmente ele era um posto de conhecimento e um posto de trabalho. Mas para mim, confesso que aquilo era estranho, porque além de ser meu pai e, portanto, uma pessoa que eu adorava, nós éramos em algumas coisas muito parecidos e chocávamos e havia quase que uma tensão no ar entre nós os dois. E com 24 anos, depois deste banho de mundo e de viagem, de boa vida, estar ali de manhã à noite em conselhos de administração, parada ao pé dele, a ouvir o que é que os outros diziam, uma seca. Quer dizer, às vezes a pessoa até quase que fica com um certo sono. Surgiu a oportunidade de ir trabalhar para os vinhos. O Grupo Amorim tinha adquirido a empresa JW Burmester, que eram 3 empresas de vinho de Porto em conjunto, que era a Burmester, uma que se chamava Gilbert's e a Quinta Nova Nossa Senhora do Carmo, que na altura ninguém dava valor a uma quinta no Douro. Portanto, eu não sei se calhar tiveram aqui o Pedro Silva Reis, para cá estivemos a passar o fim de semana juntos, um grande amigo meu, um grande orador, mas há 20 e tal anos a filosofia das Caves de Vinho do Porto era as caves. Portanto, eu quase que digo que há 2 setores, as caves, em Vila Nova de Gaia, e o Douro lá em cima. E portanto, achei que era uma boa oportunidade para mim, achei que tinha um bocadinho de tudo. Já não me apetecia ir para a hotelaria, tinha comércio internacional, tinha marketing, tinha cultura, tinha pessoas, tinha tudo para fazer do ponto de vista de estruturação e do ponto de vista de desenvolvimento do mercado. E foi basicamente o que eu fiz. Refiz a parte toda de marketing, refiz a parte toda do canal de distribuição e refiz também a parte da organização. Não era CEO, era a diretora de marketing e a diretora, portanto, também da abertura de canais de distribuição e, portanto, havia uma pessoa mais velha do que eu tinha 24 anos, era relativamente nova. Depois, o meu pai, ao fim de 2 anos, anda para o grupo, e anda mais para o grupo, porque eu só ia depois a umas reuniões. A ideia aqui era a cortiça, nós na altura também tínhamos hotelaria e imobiliária, e a ideia aqui era um bocadinho construir os ditos clusters da natureza. Havia a moda, tinha-se feito um grande estudo estratégico em Portugal, e o meu pai achava, e bem, que vamos fazer o que ele dizia na brincadeira, uma Louis Vuitton de produtos naturais, que era os vinhos, o presunto, sei lá, o azeite, só que se esqueceu de um pormenor, ou não se esqueceu, eu acho que ele achava que conseguia fazer tudo, é que os vinhos e o presunto e o azeite não têm nada a ver, nem sequer são o mesmo canal de distribuição. Portanto, nós demos o primeiro passo para os presuntos, mas ao fim de 5 anos vendemos a empresa, que se chama, hoje se conhecerem, a Casa do Porco Preto de Barrancos, portanto, na altura era o único presunto de porco preto DOCA em Portugal, porque não sabíamos, não é? Porque os espanhóis tocam no presunto, não é? E na carne mesmo do presunto, como nós também olhamos para a cortiça, não é? Eles sentem o cheiro do presunto como nós sentimos a cortiça. Portanto, é algo que é histórico, algo que lhes corre nas veias e que para nós, longe, salgar, não salgar, é um know-how diferente. Portanto, isto foi tudo uma ótima ideia, só que não resultou
E confesso que houve ali uma altura que começou a haver o tal dito choque geracional, que digo já que em qualquer empresa familiar acho que acontece sempre, que é os pais querem nos fazer à medida deles, querem que nós sejamos um pouco como eles, querem nos quase que abafar, ao mesmo tempo dar espaço, mas também ao mesmo tempo proteger, é muito complicado. E nós queremos começar, no meu caso, queria começar a trilhar o meu próprio caminho. E pronto, entrávamos em confronto muitas vezes. Eu disse, olha, não é isto que eu quero fazer, não estou feliz. E, portanto, aos 30 anos assumi a gestão dos vinhos sozinha, portanto, e disse, olha, vai-me dar essa oportunidade, porque senão eu não consigo fazer nada. Eu fico todos os dias chateada. E é assim, eu disse, pronto, fizemos um pacto entre nós, em que nos vinhos ele não mexeria, nem iria dar opinião. E, portanto, às vezes, e normalmente ia uma vez por ano, e às vezes dava assim uns recados aos nossos colaboradores e aos nossos diretores de viticultura, mas confesso que foi um grande desafio para mim. Tinha 2 filhas praticamente na barriga, viajei imenso, mas foi uma ótima responsabilidade, porque quando nós temos que pegar em algo que depende de nós e temos que prestar contas, e acho que isso é um dos temas que é importantíssimo nas famílias, que é nós prestarmos contas. Nós olharmos para as outras pessoas da família e sabemos que num conselho de administração todos são profissionais e que têm todos cotas diferentes e, portanto, todos querem ver o sucesso e esta prestação de contas tem que ser muito clara e muito transparente. Aqui depois há um filme que eu acho que é bastante tempo, mas pensei que tinha 3, 4 minutos, tem 13 minutos, mas depois penso que vão partilhar, se depois quiserem ver, sobre as 3 adegas. Pronto. A minha especialidade é o mercado, portanto, a minha força é o marketing, naturalmente. Portanto, eu reconheço-me hoje em dia que é o que eu sei fazer melhor. Os meus colaboradores dizem assim, nós fazemos algo e a Luísa embrulha. Portanto, é algo que me é inato, talvez porque também viajo muito, sou bastante criativa, estou sempre a inovar e gosto imenso de ir um pouco à frente. Perguntam-me todos, mas gosta do que faz? E eu começo-me a rir, porque assim, podia trabalhar em tanta coisa, no limite até podia trabalhar sem ser no grupo. E assim, então, mas alguém vai trabalhar para os vinhos se realmente não gostar, porque as pessoas acham que os vinhos que é só provas e tal, mas é um trabalho operacionalmente extremamente duro, fisicamente muito duro e exige uma disponibilidade pessoal e familiar muito grande. Portanto, acho que é fundamental, outra vez, fazermos o que gostamos e trabalharmos com paixão, com alegria, independentemente nem todos os dias serem alegres, é mesmo assim. Depois, outro lema que eu tenho é dado e factos que haver. E acho que hoje até bastante aplica-se. Olha, eu sinceramente olho para os estudos de mercado assim, pela rama. E nunca fui muito apologista de se contratar uma consultora para nos produzir um estudo de mercado, porque eles até vão buscar, e fazem as entrevistas, vão buscar muita da sabedoria a nós ou aos nossos concorrentes. Ou então vão buscar os estudos de mercados que existem no mercado. Estávamos aqui a falar até a questão da sustentabilidade e até estávamos a dizer que, independentemente, lá está a má informação, do setor que existe na net, do setor de atividade, há estudos que pendem mais para um lado e há outros estudos que pendem mais para o outro. Há aqui um estudo de mercado que é o nosso. Quando nós somos empreendedores, por exemplo, o fenómeno da Apple, ninguém poderia imaginar o que há um iPhone assim. É preciso arriscar, portanto, há estudos de mercado que não nos vão dizer nada. E, portanto, é preciso acreditar e é preciso estar com o produto certo, na altura certa. Pronto. E realmente hoje não há estudos de mercados que resistam, porque é tudo tão instável que não é preciso. Vamos trabalhar aqui um bocadinho estas ideias para a frente. Eu gosto muito do fazer diferente. E digo já aqui para esta audiência que hoje o que se estuda muito nas universidades é o mass marketing. Estudamos o supermercado, os bens de grande consumo e é aquilo, o by the book, que toda a gente faz. E é assim, nós temos que perceber que há espaço para tudo e que nós em Portugal somos muito mais fortes na valorização do produto e na valorização dos serviços e na pequenez, não é? Porque conseguimos trabalhar muito bem a margem e temos que ser criativos e fazemos muita coisa boa. Portanto, eu acho que há uma pergunta que quando nós nos lançamos para o mercado ou quando estamos a gerir uma equipa é porquê é que, ou também como eu, porquê é que vão comprar o meu serviço? Porquê é que vão comprar o meu produto? Eu comprava? Os meus pais compravam? Para quem é que é isto? E olhar para o lado. Então, se eu tenho os outros, e vão comprar os outros ou vão comprar? A força de um produto, a criatividade do produto. E quando as respostas são todas negativas, ou quase todas, não devemos avançar. Mas quando as respostas são positivas, porque assim, nós podemos gostar do que estamos a fazer enquanto a criar, mas nós não estamos a desenhar produtos para nós, estamos a desenhar produtos para quem compra. Porque também se não compra, não há sustentabilidade no negócio.
Acho que é importante fazermos diferente, porque quando se faz diferente há sempre um buzz. Nem que não seja da concorrência, que diz mal de nós. E, portanto, buzz é fundamental. E nós temos vários produtos de vinhos que posso dizer até que eu acho que foi a concorrência que os lançou. Porque foram provando, foram fazendo, foram criando um certo buzz e se calhar os clientes perguntavam o que é que acha. Pronto, uns diziam mal, se calhar outros diziam bem. Quando estamos a fazer buzz, estamos a gerar curiosidade, estamos a gerar claramente a procura. Por exemplo, este caso aqui deste produto, nós criamos esta categoria em Portugal, não havia muitos rosé, aliás, a única marca de consumo que nós temos em Portugal, seja vínico ou não vínico, global, chama-se Mateus Rosé. Se quiserem escolher outro produto em Portugal, não existe mais nenhuma marca de consumo, a não ser CR7. Não existe mais nenhuma. E, portanto, existiam o tradicional rosé de piscina, muito levezinho, e nós fizemos um rosé mais sério, que fosse vinho e que fosse pensado para os homens. Pensando para os homens, uma garrafa tão detalhada, sim. Nós fomos buscar toda a inspiração no champanhe. Portanto, quando vocês virem uma garrafa de champanhe rosé no mercado, vão perceber que é muito parecida. Porque eu acho que são os homens que gostam da inovação nos vinhos, que gostam de servir coisas diferentes. Como eu digo, são os wine geeks. Pronto. O diferente fica lá e marca a diferença toda a vida. Portanto, mesmo que a memória dos portugueses e a nossa memória hoje em dia seja muito curta, quando se lembram-se, há sempre quem faça esta alusão. Eu sou apologista sempre de ir à frente e arriscar. Aquela máxima que é quem não arrisca não petisca. Fui criada neste ambiente, que é, acho que já não é assim, vocês também não são desta geração, não são da minha geração, mas os meus pais e as pessoas da minha geração, deixa aí que depois logo se vê, que é, deixa quase a falhar. O português ainda é um bocadinho invejoso, deixa a falhar. Eu acho que é exatamente ao contrário. Nós criamos a oportunidade, vamos estar a criar mercado, não é? E, portanto, é isto, a verdade do mass market não é absoluta, não é? Existe sempre, aliás, o micromarketing, o número, se nós compararmos as empresas grandes e os grandes produtos, é muito menor, em termos de número, do que os microprodutos e as microempresas, não é? Portanto, a força da economia, de facto, ainda está na microempresa e no microproduto. E quem chega primeiro fica com o mercado. Porquê que fica com o mercado? Porque fica com o know-how, fica com o cliente e criou essa fidelidade. Pronto, ver, questionar, escutar, pronto, é viajar que se aprende. E eu vou colocar aqui também, é a visitar que se aprende. Pronto. Nós, às vezes, temos vergonha, não é tanto na vossa geração, mas na minha geração, tinha-se vergonha de visitar a concorrência. Aliás, pedia-se para ir visitar a concorrência e parecia que era alguma coisa secreta, que não se podia visitar. Hoje a informação está aí, basta olhar para as prateleiras para sabermos como é que um preço é composto, toda a gente quer lançar o produto mais rapidamente, a cadeia de valor cada vez se faz mais rapidamente. Não há muitos segredos na economia global e a internet dá-nos acesso a tudo, portanto, o estudo de mercado deve ser feito quase dentro da empresa, porque nós é que sabemos o que é que vamos fazer e ele está à mercê de qualquer um. Eu gosto muito de viajar. Eu escolhi uma esplanada, porque eu gosto mesmo, muitas vezes, de estar sentada a uma esplanada, que me diga beber um cappuccino, um copo de vinho, e sentir a população do local. As pessoas têm 20 anos, as pessoas têm 40 anos, as pessoas têm 60 anos. Perceber como é que as pessoas se vestem, perceber como é que as pessoas se comunicam por telemóvel, perceber que caixas é que têm, perceber como é que interagem, como é que se incluem, o que é que gostam de fazer. Faço sempre isto, aliás, os meus hobbies nas viagens é passear pelas ruas, adoro passear pelas ruas, entrar dentro das lojas, entrar num supermercado, entrar numa loja gourmet, entender quais são as tendências. E consegue-se entender muito bem. Acho que é fundamental, como referi, portanto, se nós viajarmos também na nossa área de interesse profissional, irmos ver o que é que os outros estão a fazer e depois irmos ver o que temos a concorrência, abrirmos, porque eu já nem conto a quantidade de concorrentes e amigos que nos foram visitar. Mas você está a dar? Claro que estou a dar no UAU, claro, o que eu quero, o que eu não quero, porque é assim, nós podemos ter uma adega igual, podemos ter o mesmo rótulo, mas o vinho não vai ser igual. Porquê? Porque a equipa não é igual, a sabedoria não é igual, a alma humana não é igual. A alma humana, a inteligência artificial, essa copia-se, mas há coisas que para criar um vinho é mood, é alma, portanto é arte, e, portanto, isso não se copia, ok? Podemos copiar um quadro de um grande autor, mas não lhe vamos copiar, não vai ser igual o perfil como ele desenha, como ele pinta.
Se nós partilharmos esse conhecimento, estamos a abrir know-how para o mercado. Quanto mais produtores e amigas, amigos nos visitam a nossa adega, mais vontade vão ter de fazer melhor. Porque eu também, para fazer a adega que fizemos, fui visitar outros fora no estrangeiro. Portanto, isto é fundamental. Humildade para retificar e reconstruir. Só percebemos isto muito mais tarde, se calhar não é com a vossa idade, se calhar hoje começa a perceber isto, começa a perceber que isto também está estudado, que é só aprendemos com os erros. Nós, quando começamos a ter muito sucesso, começamos a ficar muito, denominado nariz empenado, em cima de pedestal. É o pior que pode acontecer. E, normalmente, as empresas líderes, como são líderes, reparem, somos os melhores, não precisamos. Depois os quadros começam a dizer, pois temos imenso sucesso, nós é que somos bons. E esta vaidade começa-nos a cegar, este poder começa-nos a cegar. Porquê? Começa-nos a cegar, nós sentimos que não há necessidade de alterar e esquecemos de algo que são os players novos que estão com a sede e com a fome de chegarem ao nosso lugar. Toda a gente que tem sucesso tem referenciais, seja qual for o produto. Portanto, se eu estou a começar, eu vou estudar, para mim, o que são as referências no mercado. É muito mais fácil nós cairmos na desgraça do que de outra forma. Nós temos de estar sempre fit, temos de estar sempre atentos, porque, entretanto, ganhamos o mercado, mas é tanta concorrência que rapidamente o perdemos. Construir dá esse know-how, evidentemente, mas não há lugares vitalícios em tudo. Isto aplica-se aos produtos, às empresas e aplica-se às pessoas enquanto profissionais. Eu posso ser o melhor XPTO, mas também vos digo, nós passamos de bestial a besta em 3 tempos. Isto é muito simples. E hoje em dia, na sociedade em que nós estamos, é assim, produz, não produz. Pronto. E a vaidade, sim, há pessoas que se vendem muito bem, mas depois é assim, funcionou uma vez. Ok. Funcionou 2 vezes, até funcionou 3 vezes. Ótimo. Mas depois se não funciona 4, 5, 6, nós profissionalmente há logo outro colega que começa a pôr-nos para o lado. Portanto, não correspondemos às expectativas que foram criadas à nossa volta. O acerto do erro torna o produto forte. Isto é muito usual na indústria tecnológica, na metalomecânica. Portanto, quanto mais eu faço os erros, melhor, mais eu vou aprimorar o meu produto. Portanto, o know-how é importante que não se perca. O know-how é construção, é empreendedorismo. Coloquei aqui, é difícil nós reunirmos todas as condições, foi por aqui que eu comecei e eu não conheço ninguém. E sou filha de um grande empresário, mesmo do meu pai. Portanto, tinha imensas fragilidades, como qualquer pessoa. Não há ninguém que seja perfeita. E nós, quando começamos a nossa carreira profissional, achamos que há sempre pessoas extraordinárias. À medida que vamos crescendo nessa carreira profissional, vamos percebendo que, afinal, todos temos os seus defeitos e que, afinal, que as coisas não são bem assim. Outra vez, há muitas pessoas que se vendem muito bem, porque o know-how vai-se construindo. E, com o tempo, o que acontece talvez a partir dos 40 anos, as pessoas estão tão dominadas pelo seu dia-a-dia, estão com tanta gente, tanta equipa, que depois também não têm tempo para se formarem, para saírem da organização e se questionarem elas próprias. Portanto, começam a amolecer e começam a deixar de estar integradas nas competências daquela época, não é? Portanto, em 10 anos ou em 5 anos, eu diria, talvez hoje em 10 anos, se calhar no futuro em 5 anos, as competências necessárias mudam completamente. Isto aqui são 2 produtos que eu amo e que foram o meu insucesso, por razões diferentes. O primeiro foi quando nós estávamos na Burmese, achei eu que estava a criar o melhor produto do mundo. Posso dizer que nessa altura no vinho do Porto era a única mulher, tinha 20 e poucos anos, e a única menina. Agora, bom, para mim é a menina, porque as pessoas do vinho do Porto tinham todas 60 anos, não é? Assim, muito formais, inglês e tal. Eu costumo dizer, o vinho do Porto é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que nunca se bebe. E este é o problema do vinho do Porto. É teias de aranha, é complicado, é só para alturas especiais, portanto ninguém abre uma garrafa. Isto é o melhor marketing que nós possamos ter no vinho é no estômago. Se eu bebi, eu falei. Se eu não bebi, eu não vou falar. É tão simples quanto isso. Gosto ou não gosto. Desenhei uma garrafa, foram caríssimas estas garrafas, ganharam prémios de design em todo o mundo, era um guia, portanto, feito na própria garrafa, que também na altura era completamente diferente, e simplifiquei aquilo que eu acho que é do vinho do Porto. Coloquei a cor referente à cor do vinho, Ruby, Tawny White, e depois coloquei um 10 anos, bastante fresco e fácil, um LBV e um Vintage. E coloquei 50 centilitros, em vez dos ditos 75. Porquê?
porque eu acho que o vinho do Porto muitas vezes sobra sempre na garrafa. E é assim, se for uma garrafa mais pequena, não sobra, ou então sobra um bocadinho, e as pessoas dizem, já agora por este mais um bocadinho vou beber o resto. E vem outra garrafa, porque a pessoa só vende mais garrafas se a anterior acabou e se gostou. Não funcionou, não havia canal, portanto as pessoas achavam muito giro o produto, mas depois achavam muito caro. Hoje em dia, este é um dos problemas do vinho do Porto. Eu sou completamente, percebo a questão da mixologia, de se trabalhar o vinho do Porto com água tónica, mas acho que não é por aí, porque as pessoas, se calhar vocês, a vossa geração, preferem lata com outras coisas, com vodka e por aí fora. O vinho do Porto continua super complicado. É uma confusão muito grande e acho que o vinho do Porto precisa, aquilo que também na altura não deu certo, estamos a falar que aquilo tem 20 e tal anos. Isto deve ter pai uns 12. Precisa disto. Se vocês virem, por exemplo, há um produto da Sandman, há um produto da Coburns, que, portanto, eu preciso ter um vinho do Porto, como eu tenho quase um livro em casa. Vocês reparem nos livros, antigamente as pessoas liam muito, hoje em dia ninguém lê nada. Okay? E ninguém, todos dizem, papel, não quero, papel não é sustentável, papel não é ecológico, não sei o que mais. Depois temos as enciclopédias dos avós que só cheiram a mofo, depois vão para a lareira porque ninguém quer para as velharias e por aí fora. Mas as grandes marcas de papel de livros começaram a fazer livros de capa dura com marcas que nós queremos. É expor na casa uma Louis Vuitton, expor numa casa um Absolut Vodka. Porque é que o vinho, o Absolut Vodka, por exemplo, percebeu isto muito antes, que é dar design à garrafa? Porque é que o vinho não há de ser também uma peça decorativa? Porque é que o vinho do Porto, que muitas vezes vai para o carrinho das bebidas, não há de saltar e ser completamente diferente? Portanto, eu acredito nisto, nada disto teve sucesso. Eu acho que foi tudo projetos fora da caixa, que não consegui passar e que, se calhar, como o setor não fez a mesma coisa na altura e fez só 7 anos atrás, nós fomos completamente sozinhos e sozinhos não fomos a lado nenhum. Pronto, a palavra, infelizmente está muito em desuso, até parece aqui assim a palavra, quando estávamos a falar qualquer coisa de igreja, não. Hoje em dia não há palavra, é extremamente complicado do ponto de vista de relações internacionais e comerciais. O que está dito hoje não é verdade amanhã. É importante escrevermos, nem que seja para comprometer, o cliente até pode não cumprir. Mas se concordamos com alguma coisa, é importante escrevermos para não ficar esquecido, porque há pessoas que têm a memória muitíssimo curta e todos os dias mudam de opinião. Portanto, é como as pequenas atas das reuniões e é importante ficarem as ideias escritas para depois irmos atrás. Olha, mas afinal tu há um tempo atrás disseste isto. Isto é importante, as pessoas não têm palavra e há muito pouca gente que tem relação e que constrói e que consegue manter a lealdade. Cresci num ambiente, eu pus não há almoços grátis, já vou explicar o que é, que foi um cliente também que me ensinou. Cresci num ambiente onde, se nós no Grupo Amorim fôssemos, para além das empresas de vinho do Porto, a única empresa portuguesa que fazíamos mercado externo, toda a vida fizemos mercado externo. Se calhar mais mercado externo que as empresas de vinho do Porto, porque as empresas de vinho do Porto faziam muito na Inglaterra, e portanto receber as pessoas em casa. Hoje Portugal é um país que vende bastante, recebê-las, acolhê-las, trabalhar aqui, como eu digo, o coração, o sorriso com o cliente, o trabalhar a relação, não sei o que, estás bom, esta amizade carece, urge. Pronto, o negócio em parceria é ótimo, se for bom para as duas partes, não é? Porque isto não pode estar aos pratos, portanto não podemos dar logo tudo, temos que saber muito bem da estratégia negocial, porque o cliente quer sempre comprar ao melhor preço, e se for preciso deitar fora. Portanto, nós temos que ter muita paciência. Um bom negócio é aquele que muitas vezes é o que demora mais tempo. Profissionalismo e relações públicas não têm nada a ver. Estão nos opostos para mim. As pessoas em Portugal são porreiríssimas, recebem em casa, mas não terminam o jantar e dizem, ora bem, então, o que é que vamos fazer? O que é que vamos vender? Ou então, antes de jantar, por exemplo, os suíços muito bem reúnem, fazem tudo o que têm a fazer e depois lá almoçam e jantam o que for. A confiança é essa estabelecida com o tempo ideal, lamento, mas temos que ter paciência, porque ela não é imediata, as pessoas não são imediatas, e depois não há almoços grátis. Portanto, assim, nós temos que perceber que não é por darmos, não é por fazermos provas, não é por sermos simpáticos, isto que as coisas vão acontecer. Portanto, temos que ser cada vez mais focados e temos que perceber que o custo de certas determinadas ações que nunca são retornáveis e que não valem mesmo a pena fazermos. Comunicar com impacto, portanto, eu tenho muita dificuldade nas redes sociais, porque eu admito logo, já não sou boa, vocês são muito melhores que eu,
Mas também temos que perceber que a publicidade não se faz toda nas redes sociais. Compreendo quando é um produto de mass market que as redes sociais são fundamentais, mas quando é um produto de niche market, se calhar aí a experiência do produto, o valor do produto, o contexto do produto. Pronto, quando eu vou comprar uma peça de roupa diferente de um designer, eu quero saber qual é essa peça de roupa, não é? O posicionamento demora tempo, temos que perceber como é que o posicionamento se atinge, porque é que os outros lá estão, respeitar, tentar perceber porque é que os outros demoram tempo, e a inovação e a criatividade faz sempre a diferença. Vender de forma sustentável, eu vou começar a acelerar, porque sustentável não tem nada a ver com a ecologia. Sustentabilidade tem a ver com a sustentabilidade do negócio, com tudo. Faço esta nota porque tem a ver com algo verde, mas não é tudo. A ligação com as pessoas, a inclusão com as pessoas, a responsabilidade futura. Portanto, é importante nós pensarmos que as pessoas também não são descartáveis, porque se pensarmos que as pessoas são descartáveis, provavelmente não vamos ter pessoas no futuro a trabalhar connosco e dormimos todos os dias um sono tranquilo e reparador, porque se andarmos de maior stress e muito ocupados de tempo, nunca vamos conseguir pensar. A estratégia só é boa quando funciona. Não há estratégias milagrosas. Também não há estratégias que não venham para trás e que não sejam repensadas. Portanto, não há verdades absolutas. Digo sempre, atenção às tendências, que as tendências sempre muito rápido, atenção aos dados demográficos, algo que é muito rápido, e às incertezas. Portanto, nada disto que está a acontecer hoje em dia no mundo era previsto depois de um Covid. E vai acontecer mais. Mas também se olharmos para a Europa no final esteve sempre em guerra há muitos anos. Pronto. Acho que o vinho é o mercado mais competitivo no mundo. Não que as outras indústrias não sejam, mas se vocês pensarem que uma empresa, se calhar, tem 20 rótulos ou 30. E que se pensarem, por exemplo, só o Douro tem 500 e tal empresas, multipliquem isso por não sei quantos rótulos. Quando vão a um restaurante tem 300 ou 600 rótulos. Por exemplo, aqui o Cafeína é capaz de ter 800 rótulos na carta, ou na cave, e vocês não sabem. Quando vamos para o supermercado, só vemos vinhos portugueses e ficamos a olhar para a prateleira sem saber o que escolher. Agora, quando vamos para o mundo, é muito. Portanto, isso não existe, essa realidade, nos perfumes, não existe nos iogurtes, não existe nas manteigas, não existe nas marcas de roupa. É uma loucura a concorrência dos vinhos. Os hábitos, as culturas, as gastronomias a mudar, portanto, eu nem pensava há uns anos atrás comer sushi em Portugal. Na minha época ninguém comia, os meus pais não comiam pizza. Portanto, os vinhos também andam muito a par e passo dos hábitos alimentares e da questão da saúde, não é? Este excesso de literacia, o excesso de literatura, que o vinho que é isto, e adjetivar, e que é aquilo, não sei o quê, é um problema hoje em dia para o mundo do vinho, porque é tão difícil, é tão complicado, que os jovens até têm medo, porque acham que vão escolher o vinho mal, porque acham que não sabem rodar o copo, esta vaidade toda está a prejudicar imenso o produto, porque eu nasci, isto foi cada vez aumentando mais, mas vocês já nasceram com esta literatura toda em foco. É normal que tenham medo, assustam-se, porque em vez de um gin, tomam um gin, é aquilo e é bom e toca andar. O vinho não é assim e nem sabem o que é que vão escolher. Alterações climáticas, é evidente, trata-se da agricultura, é um grande problema, portanto, aquilo que era um bom terreno para produzir vinho a 100 metros de altitude hoje pode não ser. E outro problema, aquilo que era um bom terreno para uvas tintas, que precisa de mais sol e mais baixa altitude, pode não ser e não conseguir mudar sequer para vinho branco. Há uma tendência de vinho branco, portanto, isto é um problema gravíssimo. Não há água no mundo, a agricultura precisa de água e o vinho cada vez está a ficar com mais álcool e as pessoas a quererem um vinho cada vez mais leve. Portanto, isto é um gravíssimo problema. O que me move na vila é a minha família. Portanto, eu acho que se não tivesse a minha família feliz, acho que era muito pouco enquanto pessoa. Construir mais, melhor e diferente e de raiz é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de pegar numa coisa que ainda não esteja feita. É o que mais adoro. Não me interesso muito por empresas já criadas e produtos. Eu gosto de fazer isto. E Portugal é um país onde eu nasci. Acho que tenho bastante Portugalidade na minha cabeça e costumo dizer que alguns têm que ficar cá para mudar e fazer melhor. Também acredito em produtos portugueses com sabor, com inovação e criatividade. É importantíssimo, não vou dizer que gosto muito de ter sucesso empresarial. Claro, trabalhar e não ter sucesso, acho que também ninguém gosta, sentimos claramente desagradados. O que não me move na vida é o mais do mesmo. Desde a política, desde as pessoas, desde os produtos, não tenho paciência. Sinceramente, não tenho. Pronto, o meu maior orgulho é a minha família. Pronto, não vou passar aqui o vídeo da Vagos de Ouro, portanto, pediram-me só rapidamente para falar aqui num projeto social que foi, pronto, na minha autoria, onde eu fui fundadora com um padre amigo meu, já um projeto que tem 13 anos,
Confesso que na altura não ganhava muito dinheiro. O meu pai também não me ia dar dinheiro para esta instituição porque achava que ajudar instituições solidárias era assim uma coisa, sim, só se ajudava os pobrezinhos que vinham ter a casa e tal. Portanto, esta ideia surgiu com o meu marido, que me disse, olha, tu gostas tanto, tens tanto networking, porque não querias uma coisa assim? E realmente porque o Douro é paupérrimo, das regiões mais pobres da Europa. As minhas filhas eram muito pequenas, deixei-as crescer um bocadinho e foi. Portanto, 17 e 15, está a ver que não foi assim muito tempo depois. Como é que fiz isto? Fiz umas garrafas de 8 e de 15 litros grandes e contatei uma série de restaurantes e disse assim, olha, vocês vão organizar, agora façam uma receita para eu vender um livro e agora vão organizar um jantar com esta garrafa e leiloem a garrafa por aí fora. Portanto, com isto tudo conseguimos 70 mil euros e conseguimos angariar dinheiro para conseguir começar uma estrutura de 2 pessoas na Vagos de Ouro. Pus ali outra grande responsabilidade, porque é assim, eu confesso que ao fim de 4 anos assustei-me, porque uma coisa são os nossos filhos, que nós controlamos são nossos, outra coisa é estarmos a mexer com os filhos dos outros. Quando há meninos que não têm nenhuma oportunidade e que uma oportunidade vai mesmo fazer, basta uma para fazer a diferença na vida. E quando um projeto destes não pode falhar em termos financeiros, porque estamos a apoiar crianças dos 6 anos até aos 20 e tal, ou seja, até a inclusão na vida ativa, vejam lá a responsabilidade e a dimensão deste projeto. Pronto, aqui já está. Portanto, porque no Douro depois também vem, portanto, porque precisa mais do que nunca, tem dados péssimos em Portugal e em toda a Europa. A importância do apoio, portanto, é porque existe, portanto, muitas famílias monoparentais, existe imensa violência, existe imenso alcoolismo por aí fora. O que fazemos? Capacitar estes meninos, damos a mesma educação, se possível, como aos nossos filhos. Tentamos dar o máximo de oportunidades possíveis, acompanhamos, somos o padrinho, somos o tio, somos as pessoas que estamos perto, vamos com eles à escola, somos nós que falamos com os professores e encorajamos. Encorajamos que eles não são diferentes, eles também merecem e também têm um lugar. Pronto, gerimos esta empresa, eu falei empresa, porque uma associação é uma empresa, da mesma maneira que gerimos uma empresa, só que é não lucrativa. Tem estatutos assim que permitem, não precisa de certificação de contas, mas nós fizemos certificação de contas, que é para depois não haver nada errado. Inclusive, gerimos as pessoas pelo método Kaizen, porque eles, como eles estão em diferentes conselhos, achamos que o método Kaizen proporciona as mesmas estratégias e a mesma integração, a comunicação e a informação entre eles. Pronto, também um vídeo não vou passar, porque eu já vi que não tenho tempo. Pronto, desculpem lá. Pronto, aqui só muito rapidamente, portanto, aquilo que são as estratégias, acho que já falei bastante, entre os vinhos premium e super premium e os vinhos populares, fáceis de beber. Pronto, como eu falei, tudo isto é diferente. Os dois são válidos. O que não é válido para mim é o cinzento. Definam-se. Quer dizer, ou vamos criar um produto de massa, ou vamos criar um produto de nicho. Massa só interessa preço. Preço. Preço, publicidade, e nós temos que estruturar o preço em função da publicidade e dos gastos de canal de distribuição que nós vamos ter. Nicho, o que interessa é a qualidade e a aparência e a sustentabilidade. O nicho demora mais tempo. Se calhar no final os dois demoram o mesmo tempo, mas têm estratégias completamente diferentes. Claro que no nicho nós temos que investir a adega, temos que ter mais paleio, temos que ter mais vinha, é completamente diferente. Os dois são válidos, os dois permitem ganhar dinheiro e os dois são sustentáveis. Um não tira o espaço ao outro. Pronto, nós aqui em relação aos nossos vinhos seguimos sempre estratégias diferentes. Em vez de ter uma estratégia umbrella, por exemplo, uma Sograp e uma Simindant, fizemos tudo diferente, portanto são 3 regiões diferentes, 3 quintas diferentes, 3 produções diferentes, castas diferentes, vinhas de dimensão diferente, equipas enológicas diferentes e o que fazemos é, cada vinho é adaptado à região onde está, portanto eu coloco aqui que é the sense of the place. Portanto, nada disto é igual. Portanto, também só para agora, portanto, é muito engraçado, quando nós falamos assim, 1 milhão de garrafas é tanto, mas vejam o dinheiro que dá. E nós, no Alentejo, somos a empresa que temos o preço médio mais alto, no Dão somos a empresa que temos o preço médio mais alto e no Douro somos a segunda empresa com o preço médio mais alto. Portanto, com este nível da faturação, devemos estar nos top 30 dos vinhos portugueses. Vejam o quanto a indústria vinícola é pequena, ok? E vejam que 10 euros de saída de cabo, que é um vinho de 20 euros na prateleira, o quanto é difícil vender. E quando fazemos adegas de 5 milhões, paga-se. O segredo de uma empresa de vinho é o que nós criamos de EBITDA. Portanto, o ideal são 30% de EBITDA. Pronto, o que é que eu faço mais? Eu sou acionista, claro, de várias empresas, sou administradora não executiva da Braceira Amorim desde o início, portanto, desde o início que não sou executiva, e outras empresas Amorim. Não sou administradora da Galp, o meu marido trabalha comigo, portanto,
Portanto, eu trabalho desde o início com os meus primos no Grupo Amorim, portanto, são a Cristina e o António. Nós somos hoje em dia, eram 8 ramos, nós somos hoje em dia só 2 ramos e somos 6 acionistas da minha idade. 3 filhas do lado do meu pai e 2 filhas e um filho do lado do meu tio. Portanto, a Cristina e o António estão no lado da corticeira, são executivos, e eu estou no lado da corticeira, não sou executiva, e o meu cunhado, um dos meus cunhados, está como executivo na corticeira. Depois, no lado do meu pai, que é onde está a Galp e outros negócios também, tenho o meu marido e a minha irmã Marta como executiva, e a Paula está na Galp, mas não é executiva. Portanto, eu optei, porque eu não gosto muito de estar muito próximo das minhas irmãs, para não haver choque familiar. Acho que também é uma solução inteligente, temos muito para onde escolher, e assim, nós temos muito que escolher, mas quem está executivo tem que ser bom a trabalhar. Okay? Pronto, depois tenho os outros negócios. Desde que o meu pai faleceu, evidentemente, comecei a fazer uma própria family office e, portanto, um dos negócios que vocês também conhecem é aqui, espero que sejam clientes, que é um mercado de bom sucesso. Pronto, e obrigada. Estes são os meus, somos nós. Obrigada. Não sei se têm alguma questão. Tivemos aqui, como repararam, tinha aqui as vossas perguntas e ia matando perguntas, porque a Luísa ia respondendo às perguntas, à vossa curiosidade, mas ainda há aqui algumas. E também não se preocupem muito, a aula vai se estender um bocadinho mais das 11h15, provavelmente, mas a professora Leonor estou para dar-vos a tolerância equivalente no recomeço da segunda parte da sessão. Ora bem, nós aqui o que costumamos fazer, eles têm aqui umas perguntas, vem aqui quem as vai fazer, e vou começar com o grupo 4 da Workshop 3, com a Inês Ferreira. Olá, bom dia. Bom dia. Já agradecer a apresentação, foi muito útil. Numa entrevista sua, disse, e passo a citar, não me desafio nada com coisas já feitas. O que me move a fazer é a parte do que eu mais gosto, desenvolver e criar. Com base nisto, nós queríamos questionar quais são então as características que procura nestas oportunidades para realmente começar estes processos de desenvolvimento e criação, e para além disso, e um bocadinho neste seguimento, também queríamos, se estivesse aberta, como é óbvio, partilhar um bocadinho dos seus projetos futuros. Se procura manter-se apenas na área dos vinhos, onde já está desde 2000, ou se procura entrar e ingressar em novos projetos em novas áreas. Então, a questão é como é que eu faço o processo de desenvolvimento, é isso? É criativo? E o que é que... Sim, então é assim, eu se calhar sou aí um bocadinho informal no processo de desenvolvimento e criativo. Como disse, eu bebo muita informação daquilo que é qualitativo e visual, não é? E como disse várias vezes aqui na apresentação, as tendências. Não utilizo nada de estudos de mercado. São rápidos os processos criativos, normalmente começam pelo um perfil de um vinho, que em algum lado experienciei. Normalmente são feitos por mim, ok? Não quer dizer que não sejam feitos, normalmente vem de mim. E depois, aliado a um perfil de vinho, a um lote, vem sempre um rótulo, onde nós achamos que é importante gastar dinheiro na imagem. Muito dinheiro, porque é das coisas que mais vende, é o primeiro impacto com o vinho. Depois, claro, nós temos o nosso próximo posicionamento e temos que ver se cabe na gama ou se não cabe na gama. Hoje em dia tentamos, quando em vez, lançar sempre uns produtos novos, porque achamos que isto dá dinâmica ao portfólio e que a equipa de vendas precisa sempre de coisas novas. Como há tantos vinhos, eles precisam de dinâmica, porque senão acabam por ficar fartos e não têm nada a falar de novo nos clientes. Portanto, este é sempre one-to-one. Portanto, nós falamos com o distribuidor fala com a equipa de vendas e a equipa de vendas fala ao mercado. Portanto, eu diria que é algo que se calhar demora 1 ano e meio a fazer. Muito informal. Cria-se a necessidade, vê-se, pensa-se em equipa se faz ou não faz sentido. O price point depende muito do restante do nosso portfólio. Sobre aquilo que eu vou ou não fazer, olha, eu confesso-lhe que parece assim esquisito, mas eu não penso muito no amanhã. Porque eu nunca sei o amanhã como é que vai ser. Sim, revejo-me se calhar a ver mais coisas nos vinhos, se houver essa oportunidade, se houver esse enquadramento financeiro, porque estar a investir em vinhos que de todo não são rentáveis, imensa competitividade, não vale a pena. Depois, claro, em relação ao património que me é destinado e uma série de herança que também tenho, que me deve compreender, há imensas coisas que não são tão entusiasmantes, não é? Mas que nós temos de ter tempo para gerir. Tenho ainda mais um projeto social na minha cabeça para desenvolver no Alentejo, que também me vai tirar algum tempo.
também daqui só vou começando a ter 60 anos daqui a nada, são mais 10 anos, não é nada. E, portanto, é assim, acho que os negócios vão aparecendo. Nós não temos que, às vezes, que aparecer em frente aos negócios. Hoje em dia, o negócio de vinho é uma área industrial. Não é conveniente montarmos indústrias todos os dias, porque é time consuming, do ponto de vista de investimento, são milhões de euros. Estamos a falar de 5, 10 milhões de euros de cada vez que vamos para uma adega destas. E, portanto, é preciso alguma calma, porque o tempo cede incerteza e a darmos os passos tem que ser realmente os passos certos e com as empresas certas e as pessoas certas. Muito bem, muito obrigado. Vamos passar agora para uma outra questão que tem a ver com a sustentabilidade. O grupo 2 da Workshop 2, o Tomás Leal. Quais são as práticas independentes para lidar com os desafios do aquecimento global, desde a gestão das vinhas até às operações de produção? Olha, é tão difícil. E esse é o grande desafio, como eu disse, que todos os produtores de vinho do mundo têm. Não há milagres. E é muito complicado, porque estava aqui também antes de nós começarmos a aula, o único país que se preocupa com a sustentabilidade, o único continente que se preocupa realmente com a sustentabilidade é a Europa, onde nós estamos a crescer o número de pessoas e qualquer prática, de facto, não chega, nós não utilizamos plástico, nós isto, nós aquilo. O mundo está cada vez a ter mais pessoas e, portanto, este número de pessoas é que são um fator de grande poluição e de grande destruição do planeta, porque todos eles vão consumir. Como é que nós fazemos? Nós, por exemplo, hoje em dia, em termos de gestão da água, damos muito pouca água, regamos só a nível do stress hídrico, portanto, só quando a planta está mesmo esganadinha, com muita sede, é que nós damos água, portanto, é preciso instalar, em alguns casos, água não intensiva. Estamos cada vez mais a tratar o solo, porque é essencial o que nós podemos mudar, já que não conseguimos mudar o clima, conseguimos manter o solo, portanto, muito pouca movimentação de solo, muita criação de nutrientes vegetal, ok? Hoje em dia também já se faz há muitos anos, portanto, um certo arralvamento, pegar, por exemplo, nos pauzinhos das videiras e triturar, isso também é matéria orgânica e nutritivo. Também outra questão é o próprio tratamento, às vezes, com animais, portanto, as ovelhinhas, as abelhas também é importante para a polinização. Muito pouco tratamento, só o essencial. Nós hoje em dia estamos a tratar a viticultura entre processo orgânico e processo biodinâmica, mas não conseguimos fazer, só conseguimos fazer o orgânico no Alentejo e conseguimos fazer o biodinâmico no Dão. No Douro não conseguimos, misturamos as práticas. Depois, estamos a trabalhar muito na resiliência das castas. O que é que isso é a resiliência das castas? Por exemplo, antigamente, nós temos 250 castas nacionais, o Douro tem 130 e é o segundo país do mundo onde tem mais castas. A resiliência é que, na mesma parcela, nós podemos ter diferentes castas. Vamos tentar ir buscar a genética antiga, tentarmos trabalhar com o nosso próprio encipamento, que é aquele que já está adaptado ao clima, que já está adaptado à falta de água e por aí fora. Estamos a trabalhar também e a experimentar, por exemplo, protetores solares, como é um creme solar para as vinhas, que também existe, com redes, também existe. Mas, sobretudo, o que nós temos que tentar fazer é adaptar cada vez mais a vinha e a casta que temos ao excesso de calor que temos. Tudo isto vai depender do solo, outra vez, do tipo de casta que nós escolhemos e de sermos pouco agressivos, porque se formos muito agressivos também vamos destruir o solo e vamos destruir tudo o que está por cima da videira, que é a biodiversidade, não é? Não há receitas, não sei dizer, não há receitas e, portanto, eu quase que é uma gestão de dia-a-dia. Todos temos o mesmo problema. Agora, certamente que quem está hoje em dia a investir em vinho não está mais a plantar viticultura a 100 metros de altitude, está a plantar viticultura acima dos 300, 400 e não metros de altitude, que é onde é fresco e é onde o clima, de facto, ainda não coloca a videira em causa. Muito bem, obrigado. Temos aqui muitas perguntas, como repararam, eu tinha a que estava preparada a seguir, mas que era esta, exatamente o equilíbrio entre a inovação e a preservação da tradição, mas vamos agora passar aqui um bocadinho para a área do empreendedorismo social e convidava a Ana João Fernandes
da workshop 3, o grupo 3. Bom dia e muito obrigada pelo testemunho. A nossa questão é a seguinte: quais foram os maiores desafios enfrentados ao longo desta década na implementação e manutenção dos programas educacionais da Bagos de Ouro? Olha, o primeiro desafio, para além do financeiro, foi realmente nós descobrimos mesmo qual era a nossa vocação. Nós, quando começamos um programa social destes, as câmaras, e como nós trabalhamos com as câmaras municipais, não estejamos dependentes delas porque somos uma EPSS privada com total independência, mas achamos que temos que selecionar os meninos e trabalhar no município, porque o próprio município já tem uma série de instituições que pode ajudar a criança e a família. Quando nós temos uma associação destas, as pessoas em Portugal estão habituadas a ter tudo, ao subsídio. Estão habituadas a ter um computador, estão habituadas a ter a casa nova, estão habituadas a que a massa chegue lá, estão habituadas aos livros de graça. E quando nós entramos na casa, então, o que é que me vai dar hoje? Nós não damos nada. Primeiro, não damos nem dinheiro, nem damos um computador para nada. Nós trocamos. Nós trabalhamos em função de um compromisso, ok? Porque ninguém merece nada assim do nada, a não ser que seja uma pessoa que realmente é merecedora. Portanto, há aqui um trabalho educativo que já começa na forma de dar. E o trabalho em relação ao município e em relação à região, tivemos que nos recolocar e dizer assim, bem, qual é a metodologia que nós vamos fazer e quais são os eixos de intervenção que nós vamos ter e os programas, porque assim não faz sentido numa ação social, onde já existem algumas vertentes de apoio social, fazermos todos a mesma coisa. Portanto, nós não vamos à escola, mas vamos articular uma série de necessidades no acompanhamento do percurso escolar. Portanto, é o que fazemos. Basicamente foi esse o desafio. Depois, há imensos desafios todos os dias, que é, nós vemos carências que não são do ponto de vista educativo, mas, por exemplo, do ponto de vista de saúde. Quando há alguém da família que tem um problema, pronto, um câncer, ou cancerígeno, algum problema, portanto, nós achamos que também podemos dar uma mão aí, embora não seja. Há problemas de violência doméstica que nós não podemos, porque nós não somos agência social, dizemos assim, olha, esta casa tem problema, nós não podemos fazer isso. Mas podemos apontar, pelo menos para alguém que vá verificar e por aí fora. Portanto, os nossos desafios é sempre também a questão da inclusão. Eu acho que neste momento o maior desafio que a Bagos de Ouro tem é a questão da inclusão, porque os meninos estão muito tempo no Douro e, tal como muita gente aqui está, diz que quer ir para o estrangeiro, eles também dizem que quer ir para o Porto e para Lisboa. Não é? E, portanto, cada vez mais estamos a trabalhar, nós chamamos os Take Action, não sei se entanto viram, que são programas de férias em diferentes, portanto, no segundo ciclo, no terceiro ciclo, por aí fora, que é esta gestão entre a empregabilidade da região e os meninos para perceber, e damos os lados, as empresas perceberem quem tem e os meninos também perceberem o que é que podem fazer, porque podem fazer imenso. Porque eu acho que qualquer um deles, se for trabalhar para o Douro, se calhar até tem mais sucesso que na cidade, embora haja algumas áreas que não são para a cidade, porque não são para o Douro, porque não há essa oportunidade. E é sempre um desafio a questão financeira, porque infelizmente em Portugal nós não somos americanos. Nós, qualquer pessoa e qualquer família nos Estados Unidos apoia uma, duas, três instituições de uma forma muito voluntária. Aqui é tudo umas contas, aqui as pessoas acham que se estão a dar roupa e sapatos, já estão a ajudar de todo. É difícil esta questão porque as pessoas acham que estão a dar para drogados, não sei. É complicado pedir e perceber que pedir e perceber que isso vai basicamente para cumprir com salários e com outras despesas, não é? Porque a profissão social é uma profissão que existe não só nas entidades de solidariedade social, existe na enfermagem, nos professores, portanto, nos educadores de infância. Tudo isto é social, não é? Só que é não lucrativo. E, portanto, as pessoas têm alguma dificuldade que, se tenham uma associação em que tenha técnicos e psicólogos que acompanhem estas famílias e que tenham quem ganhar um salário, porque esse salário vem destas ajudas todas que as pessoas nos dão. Porque nós preferimos ter gente competente e sermos exigentes do que termos... Não pode ser um voluntário, hoje aparece ao menino e amanhã não aparece, não pode ser um voluntário. Tem que ser pessoas que saibam o que estão a fazer, porque são coisas muito sérias. Portanto, são estes os nossos desafios. Todos os dias temos desafios. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado. Agora, há aqui uma pergunta que eu acho que a ideia é interessante, mas que está muito baralhada e eu vou tentar reformulá-la, que era... Não precisa vir cá abaixo a Inês Rodrigues, mas a pergunta tem a ver com se a Luísa acha que a sua personalidade, a sua forma de ver,
se forma de gerir, marca a Quinta Nova, a Taboadela e também a Aldeia de Cima e a Barros de Ouro. Ou seja, se acha que há um denominador comum transversal a estas suas atividades, aquelas em que... Eu não gosto de falar assim muito de mim, não é? Porque acho que é melhor os outros verem fazer essa apreciação, mas eu acho que sim, que há. Porque a partir do momento em que o processo criativo e a estruturação da ideia também é feita por mim, não é? Claro que depois todos os projetos vão ganhando a sua maturidade e vão ganhando uma equipa, não é? Hoje não posso estar tão próxima das pessoas, que no início tinha 10, 15 pessoas, hoje em dia tenho quase 100 pessoas a trabalhar no vinho para mim, não é? Portanto, hoje há muito mais gente a contribuir e muito mais necessidades que têm de ser supridas por todas as pessoas, sim, mas acho que há um ponto em comum, mas também é expectável. Portanto, no mundo dos vinhos, no conceito de super premium e premium, é expectável o mundo ter este negócio ter uma cara, ter a tal alma, não é? E esta passagem desta alma também é expectável para depois se passar, não a uma toda a organização, mas depois se passar o testemunho para alguém que saiba interpretar os valores da marca, interpretar o estilo da casa, o estilo do vinho. Pronto, na associação, eu sou eu e o Padre Amadeu que somos os fundadores, eu não sou da área social, sou gestora, sim, mas hoje acho que a Associação Barros de Ouro é muito maior do que a própria obra que eu criei, e ainda bem. Portanto, eu acho que todos eles contribuem porque são bons naquilo que fazem, estão implicados naquilo que estão a fazer, adoram e todos os dias têm novas soluções para estes miúdos e todos os dias é engraçado. Acho que se instituiu sempre a necessidade de se fazer melhor. Portanto, todos os anos na Barros de Ouro nós pensamos e repensamos o que é que vamos fazer para os próximos 2, 3 anos. Depois também temos um conselho diretivo, temos uma direção alargada, que toda ela é não remunerada, eu também sou não remunerada, portanto sou voluntária. Quem é remunerado são só as pessoas que são executivas na Barros de Ouro e que é de várias áreas e que eles também dão imensas ideias, que eu acho que é importante, porque assim, as minhas ideias também são limitadas, não é? Eu não me lembro todos os dias, eu não acordo todos os dias com 10 ideias para a Barros de Ouro. Eu acho que é super importante a tal partilha e, claro, e esta partilha de ideias e testemunhos vai-nos fazendo amadurecer o projeto, mas acho que sim, acho que tenho lá uma bebinha. Agora, esta sou eu mesmo. Como é que equilibra a distribuição do seu tempo pelo seu projeto, que é próprio, não é? O da Aldeia de Cima, depois os da família e depois estes sociais? Porque a gestão do tempo é uma daquelas questões críticas nos dias de hoje em que, além do mais, temos aquelas solicitações todas, não é? Eu acho que tem aqui outras fases. Não é fácil. Inicialmente porque tinha miúdas muito pequenas, não é? E trabalhava imenso, viajava cerca de 2 semanas por mês. Não me perguntei como é que fiz, mas fiz. Acho que era vontade de fazer algo diferente, a jovialidade, não sei como é que fiz. Mas também o meu pai estava cá e, portanto, dediquei-me muito aos vinhos de corpo e alma. E também me absorvia basicamente o tempo todo porque foi construído do zero, não é? E também não tinha um pai, como eu digo, meu pai não era enólogo, meu pai não era senhor do vinho, portanto... Era empresário, e muito bem, e portanto podia-me ensinar alguma coisa de forma empresarial, mas sobre o vinho e perfil de vinho fazer logo não podia ensinar nada. Portanto, sou um bocadinho autodidata e estava 100% nessa área. Inicialmente, claro, quando estava mais com o meu pai, estava um bocadinho de forma passiva a ouvir. Começou-se a ser difícil para mim gerir isto tudo, comecei a contratar pessoas na área comercial e aí comecei a ter um pouco mais de vida, porque deixei de trabalhar tanto aos fins de semana, deixei tanto de trabalhar à noite e comecei a ter mais vida familiar, que eu acho que é importante. A partir também do momento em que o meu marido começou a estar mais na área com o meu pai, também foi importante, porque não posso dizer que a gestão do meu tempo só se faz por mim, também se faz por ele, porque ele também é executivo nas áreas. Quando meu pai faleceu, confesso que foi complexo, porque houve toda uma série de áreas e uma série de testemunhos que se tiveram que dar, e aí tive muita dificuldade para nos vinhos. Foi talvez os últimos 6 anos os mais desafiantes para mim, porque primeiro houve uma série de dossiês novos para mim, que os tive que agarrar, ou tive que os orientar para pessoas. O desgosto também nos tira claramente a clarividência e a disponibilidade mental para conseguirmos termos a mesma dinâmica, é normal. Depois veio logo o Covid e a pessoa tem aí, não há volta a dar, é quem está na frente é que tem que ter o hands-on, porque se há, todos os dias temos que pensar numa estratégia nova, todos os dias temos que ver quando é que a porta está aberta para conseguirmos vender e temos essa oportunidade. Nessa altura, e um bocadinho antes do Covid, nós começamos a reforçar a equipa, dada a minha falta de disponibilidade, não é? Ou outra disponibilidade.
E passamos ali um tempo, que foi 2 ou 3 anos, uns vinham, uns ficavam, outros ficavam. Portanto, nós começamos a passar de uma empresa de 20 pessoas para uma empresa de 70 pessoas, que é completamente diferente. Do ponto de vista de realização de pessoas, as pessoas, também os que estão têm que assumir o seu prato, têm que assumir o seu departamento. E os que vêm com outra mentalidade diferente. Hoje, acho que começa a ter um bocadinho a vida mais estabilizada e saber onde é que eu vou, o que é que eu faço e que tempo disponibilizo. Claro que muito disto, este acompanhamento passa por reuniões com as equipas. Tenho muito pouco tempo hoje em dia que gostaria mais para ir ao mercado. Tento ir uma vez por ano visitar os clientes nacionais e cada 2 anos visitar os clientes internacionais, é o que faço. Muito próximo das equipas, não é sempre, mas há algumas reuniões com as equipas, muito próximo da família também em termos de decisão, porque acho que às vezes, sobretudo o meu primo António, que adora vinhos, também me ajuda aqui a decidir, porque é melhor sermos 2 a decidir do que ser um a decidir, porque também dá com mais ideias. A Bagos de Ouro também já estive mais tempo que ao Gustavo, porque também hoje em dia são 13 pessoas, já é uma equipa, portanto vou normalmente 15 em 15 dias, às quintas vou de 15 em 15 dias. Deixei-me de fazer alguns trabalhos de voluntário que eu faria, por exemplo, estava na ACIBEV, que é uma associação de vinho, deixei de estar, estava também na Nova e outros convites, não tenho tempo, é impossível, portanto, eu tenho tempo para Bagos de Ouro, que é o meu voluntariado. E depois temos estas coisas que às vezes nos convidam também para estar presentes, que também nos roubam tempo. Portanto, eu não posso pegar no meu tempo e dizer assim, olha, 10% é para voluntariado, não tenho este tempo, ou 20%. Portanto, se o mês tem 4 semanas de trabalho, posso dizer que 5 dias são para reuniões, ok? Outros 5 dias são para acompanhamento de quintas. O que quer dizer que faltam 10 dias para os outros e para viagens, portanto não é muito tempo. Temos que pensar isto muito bem, temos que organizar uma agenda o ano inteiro e temos que ter pessoas cada vez mais que nos apoiem nas áreas, porque nós não somos omnipresentes e também é importante sabermos que a liderança se faz quando também começamos a soltar um pouco mais os dossiês. E é isso, não é fácil. Mas olha, também quando os assuntos já estão mais resolvidos, eu como disse ao cargo que gostava de fazer coisas novas, já vou passando e vou trabalhando outras novas se ele me dá mais prazer. Mas faz, acho que com boa vontade se faz e com boas pessoas. É preciso termos os conhecimentos e as competências em casa ou então, nas fases de mudança, irmos buscar fora, nomeadamente com programas de consultadoria, para nos estruturarmos todos os dias de maneira diferente. Eu acho que cada 3 anos nós, pelo menos na minha área, faço sempre estudos. Esses sim, faço estudos, que é com empresas de recursos humanos e de pessoas, em termos motivacionais, em termos de comunicação, em termos de estruturação do próprio negócio, em termos de organigrama funcional e de pessoas, porque à medida que vamos tendo cada vez mais pessoas, temos que pensar como é que vamos estruturar os temas, os processos e as pessoas, que isso é muito importante. Até porque temos pessoas de 20 e poucos anos com pessoas de 50 e tal anos e temos que pensar que todos têm necessidades diferentes e se não tivermos pessoas, não temos empresas. Muito bem, então agora temos uma última pergunta, que na verdade eu vou juntar 3 ou 4 que estão aqui, que têm muito a ver com um outro ponto, que é o apelido, não é? A família. E portanto, na sua apresentação já disse que de algum modo foi preciso apartar águas para as 3 não chocarem. Como é que é isso? Como é que gerem esse protocolo familiar? Vocês rodam, tanto quanto eu percebi, na gestão do património, não é? Portanto, entre vocês, mas mais até do que isso, tenho aqui uma pergunta que é, em que medida é que, digamos, a herança do empreendedor, os valores que o seu pai tinha, as marcou, neste caso, falando não apenas na Luísa, mas na família, em que medida é que isso marcou? Essa é uma coisa ampla que daria outra sessão, mas... Pronto, eu então a ver se consigo explicar, que é uma pergunta muito abrangente, se calhar com uma resposta também que não é fácil de responder. Portanto, é assim, cada pessoa é uma pessoa. Nem todos que querem o mesmo nível de protagonismo. Nem todos também estão disponíveis para trabalhar em forma executiva na empresa e para se disponibilizarem e sacrificarem-se assim, não é aquele sacrifício imenso, mas se disponibilizarem a trabalhar para a família. Quando nós estamos a falar com o António, que é o CEO da Cruzeiro, ele tem que estar disponível e tem que dar tudo para assegurar aquele trabalho. E, portanto, neste caso, nós contamos com ele e foi uma pessoa que esteve muitos anos com o meu pai. Tem a vantagem também de ter sido orientado para essa área, tem a vantagem de também não fazer diferença entre homens e senhoras. Se calhar depois afloramos aqui um bocadinho a questão das senhoras.
Tem a vantagem de ser homem, portanto não tem gravidezes, pode se calhar estar muito mais tempo lá fora, tem outra genica mental, se calhar quando os filhos estão com dor de cabeça ou com febre não está aflito com os filhos, porque é a mulher que trata, portanto tem toda uma preparação mental e desde pequeno para isso. Eu também sou muito executiva e, portanto, eu também gosto muito de trabalhar, como eu digo, chão de fábrica, construir. Acho que somos os dois mais executivos na família. A minha prima Cristina é uma pessoa puramente financeira e, portanto, é uma pessoa que gosta imenso da relação com a banca, é o que ela faz melhor. Não é uma pessoa de erguer negócios, não é uma pessoa de dia-a-dia de negócio, de dia-a-dia empresarial, mas sim de dia-a-dia de relações institucionais e de relações com a área financeira, que é tão importante, eu diria, com o mesmo nível de importância. A minha irmã Paula, que está, portanto, como presidente da Galp, não é executiva na Galp, tem os seus próprios negócios, assumiu, pronto, talvez por ser a irmã mais velha, pronto, e também tem esse perfil, pronto, algumas presidências, porque as presidências em si também é importante nós estarmos disponíveis, também ela está em Lisboa, nós estarmos disponíveis e gostarmos de estar presentes em certos determinados momentos. Também é preciso ter feitio para isso, eu digo já que não tenho feitio para isso, mas é preciso ter feitio para isso, para representar a família, e é preciso que as pessoas estejam de acordo e que achem que está bem, não é? Portanto, a Marta, portanto, na Amorim Holding, nessa área privada, umas vezes é presidente uma, umas vezes é presidente outra, no grupo também. Para quê? Porque às vezes há presidências que nós achamos que podem ser rotativas, talvez presidências que sejam menos impositivas do ponto de vista de abordagem e imagem social e pública, e se calhar, pronto, é mais uma questão de coordenar um conselho de administração. Porquê? Porque o protagonismo é algo que é complicado nas empresas familiares e, portanto, é importante que nós tentarmos equilibrar, todos estarem bem, mas se as pessoas estão em posições executivas também têm que prestar contas e têm que perceber que não são acionistas únicos, não é? Têm que perceber que têm um lado lá e fazer sempre em prol da família como um bem familiar. Portanto, isto não é algo que está escrito, cada família é uma família, também não é algo que é fácil de fazer, portanto, temos que nos ir, é como as propostas das heranças e as partilhas, quer dizer, nós temos sempre que abdicar de alguma coisa, porque nós não vamos pensar todos da mesma maneira e não vamos pensar que só a minha verdade é que é uma verdade única. Portanto, temos que ceder e temos que olhar sempre para um bem comum, dizer assim, mas afinal, o que é bom para nós? E depois, eu gostava, mas quê? Estás disponível? Mas queres ir? Mas estás disponível ou é? Pá. E quando as pessoas são colocadas nesta realidade, se calhar pensam, andam para trás. Eu realmente gostava, mas tu não estás disponível, não estejas pai com coisas. Isto acho que é importante. E, portanto, como já temos todos uma meia-idade, à volta dos 50 ou 50 e tal, também já conseguimos ter mais maturidade para percebermos o que é melhor para o grupo, para as famílias que nós empregamos, que empregamos muita gente, não é? E para os nossos filhos, que também é isso que nós estamos aqui, porque quando nós temos uma empresa desta dimensão e temos todos os filhos, também queremos sustentar um negócio. Agora também vou usar aquele chavão que é para as gerações vindouras. Isto é muito verdade, porque senão as coisas... sobre a questão do empreendedorismo, quando o meu pai faleceu, há aquela máxima nas empresas que se diz que não há ninguém substituível. Eu, quando ouvia isto muito nova, ficava chocada. Fazia-me impressão, porque no fundo parecia ao contrário, que toda a gente era substituível. Mas realmente não há ninguém substituível. O que há, por exemplo, uma pessoa como o meu pai foi substituído por 7 ou 8 pessoas. Os dossiês com que ele estava passou para 7, porque ele tinha uma capacidade de trabalho e tinha um protagonismo tão próprio que também vou já dizer, não se imita. As pessoas são o que são. E não podemos ganhar assim alguns jeitos, ganhar com o know-how que as pessoas faziam, mas não se imita. Porque a inteligência de uma pessoa, quando as pessoas são diferentes, são diferentes. Pronto, e há que assumir. É como, sei lá, como há pessoas muito inteligentes e como há pessoas também muito burras. Pronto, nós também não podemos ser todos burros, não é? Mas também não podemos achar que somos todos o supra-sumo, somos todos espertos, somos todos inteligentes, mas temos que perceber que há pessoas que são muito mais inteligentes que poucas. E, portanto, eu acho que ela é uma pessoa um bocadinho fora do comum e, portanto, temos que ter a humildade para reconhecer que, ok, vamos ver, então vamos não substituir, mas vamos assegurar que este legado continua e que as pessoas percebem esse legado em 7 ou 8 pessoas, essa confiança. Muito bem. Nós, este ano, acho que isto está a funcionar, começamos no vinho, acabamos no vinho e como também perceberam, não sei se está ligado à realidade do vinho, temos pessoas que são conversadores natos.
Dr. Pedro Silva Reis e a doutora Luísa Amorim perceberam que são pessoas que gostam de falar, de explicar. E gostamos de beber vinho. E gostam de beber vinho também. Portanto, mas aqui neste caso, bom, e passando a publicidade, posso fazer. Os vinhos são, se tiverem aquelas 3 marcas, vocês podem, desde cá de baixo até lá de cima, investem bem nesse prazer. E não como foi dito, deixem lá essas complicações dos vinhos, mais isto ou mais aquilo, com uns cheiros a não sei quantos, para mais tarde. Nesta fase, o que é interessante é que vocês apreciem. Bom, mas deixando estas considerandos mais ou menos sobre a enologia, acho que é muito interessante este depoimento. Reparem, nós também fazemos sempre um esforço para trazer uma empreendedora, uma mulher que dá, muitas das vezes, uma visão diferente, mas não seja, por exemplo, nestas questões da família. Reparem a preocupação com que a doutora Luísa Amorim colocou essas questões. De algum modo, já tinham também, em ambos os outros casos, também sido referenciadas a questão da família. Portanto, nós temos também aqui, para além do vinho, temos 2 empresas familiares muito antigas, portanto, com presença há muitos anos. A Real Companhia, supostamente a empresa portuguesa mais antiga, mas a Amorim com 154 anos, ou 153 anos. E essas coisas também trouxemos aqui, portanto, empresas familiares duradouras que souberam fazer esta transição e, como dizia agora, assumindo ao fim e ao cabo que não há ninguém substituível, mas que estão de algum modo as 2 empresas a desdizer aquele problema, aquele dito que é, nas empresas familiares, a primeira geração funciona, a segunda a terceira normalmente estraga, não é? E aqui já vamos na 4ª ou na 5ª e as coisas têm funcionado. Portanto, fica aqui o desafio, não é? De vocês, a partir destes testemunhos, digamos, perceberem o que é esta coisa do empreendedorismo, da gestão de empresas familiares, perceber que o empreendedor pode ser-lo numa empresa que já existe. E o nosso propósito, com estes testemunhos, foi, como eu lhes disse no início, que a nossa maneira de olhar para isto é o empreendedorismo. Não se ensina, não são os professores que podem estar para aqui, podemos debitar aqui uma série de considerandos, mas é muito mais interessante para vocês ouvirem testemunhos de prática, de gente que está no terreno, que esteve no terreno, que enfrentou desafios, que teve vidas muito distintas. E vocês, todos estes testemunhos, vão tentar fazer a vossa síntese pessoal. Não se prendam também com chavões, façam essa síntese pessoal, porque eu acho que nós precisamos de vocês, nós, país, não apenas como gestores, mas também precisamos que alguns de vocês pensem em vir a ser empreendedores, porque há muito espaço para o ser. Em qualquer dos casos, aqui interessa-nos, neste momento, reiterar um agradecimento à doutora Luísa Amorim pela partilha, pela disponibilidade. Ela foi dizendo este tempo que está aqui, também foi descontado algures, vai ter que trabalhar mais 2 horas hoje à noite, mas muito obrigado por tudo. Obrigado.